Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com o André Boniati. Prazer estar falando com você, André. Tudo bom? Tudo bem, Oscar. Então, nós temos vários assuntos, né, para tocar. Um deles é a obra, o Telu e o Canto, né, o livro de esperanças. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso ouvinte como é que surge esse trabalho, como que ele se insere aí na tua trajetória. Então, Oscar, o Telúrio Canto, esse livro de esperança, assim, ele vem se formulando desde o ano de, lá em meados de 2010. Acho que depois eu passei um bom tempo, assim, uns 3 anos, desde meados de 2007, sem escrever. Acho que mudou bastante a minha vida e o trabalho, assim, acabei ficando sem escrever por bastante tempo. E lá em meados de 2010 eu criei o livro das pretensões, né, que a pretensão era voltar a escrever. E nesse momento dali vinha nascendo esse Telúrio Canto, os poemas do Telúrio Canto, que seriam, eu acho que vinha bastante de uma vontade de falar sobre ética, de me analisar por dentro, né, e de me perceber melhor, né, nesse contexto que eu estava vivendo. E então tomou bastante tempo, né, que eu fui concluir ele ali em 2012. Eu até coloco julho de 2012, mas creio que ainda está um pouquinho em construção ainda, se for ver bem, né? Embora já tenha lançado, assim, jogado ao público, né? Você é muito rigoroso nessa questão, por exemplo, do texto chegar no formato final que você gostaria? Como que é a tua relação com isso? É, eu sou rigoroso, mas impaciente, eu creio, Oscar. O meu rigor vem muito na palavra, porque eu creio muito. Eu não consigo perceber, acho que em todas as artes, não só, assim como o artista que pinta uma tela e que avalia as cores e que analisa a situação das cores, formula elas, mistura, busca, quer entender aquela cor, quer achar a tonalidade perfeita, assim como aquela trilogia, Liberdade Azul, a Fraternidade, né? Não consigo pronunciar agora o nome do cineasta, mas que aquele cineasta ele buscava a cor a partir da película para demonstrar. Eu acho que eu tenho essa preocupação com a palavra, que deveria ser a preocupação do escritor, do poeta. Embora hoje em dia a gente veja que a concisão, né, a partir de que eu li e estudei o resumo de Ana, do Carone, creio que é, né, do Modesto Carone, ele traz a ideia da concisão, que é uma ideia que a gente está passando hoje. As frases são rápidas, assim da nossa necessidade de comunicação, da prática, do estudo nos colégios, da linguagem com prática social, toda essa estrutura que não é mais clássica, mais voltada à informatividade, ao trabalho, à pesquisa e à comunicação. Eu creio que se tornou uma coisa mais concisa, mais rápida, parece que a estilística às vezes acaba sendo criticada como um exagero, mas eu não. Eu acho que eu tenho essa preocupação que as palavras sejam formuladas, montadas, combinando uma com a outra, a partir de uma sonoridade, de um ritmo, eu busco a palavra perfeita, embora seja complicado. Ainda mais no Telúrio Canto, que é confessional, que expressa, é uma expressão liberta, assim, né? E vai falando, às vezes, e falando, sem uma preocupação com, com, com ser, não sei se coerente seria a palavra, mas ser, assim, tão compreensível, né? Você falou essa questão do ser confessional, né? Quer dizer, isso é uma questão que te incomoda de alguma maneira ou pelo contrário que você valoriza? Eu acho assim, a poesia, ela vem, eu acho que até no Telúrio, antes da introdução, é algo que se diz, a poesia é sinceridade. Eu acho que se você não for sincero, então eu acho que não vale
nem a poesia que eu falo, acho que aquela poesia filosófica, aquela que cabe em toda a arte, que cabe nas telas, que cabe nos romances do Machado de Assis, que cabe nas esculturas do Aleijadinho, né? A poesia é a sinceridade. Se você não for sincero com sua obra, então, a partir desse momento, você não está produzindo uma obra de arte, você está produzindo algum rascunho, alguma coisa nesse sentido. Então, a sinceridade é o lema da arte, eu creio. E essa confissão do Telúrio Canto, que acho que ocorre muito no Telúrio Canto, e acho que um pouco, muitas vezes, desprendida da filosofia, que eu sempre sou bem atento à filosofia, essa confissão, ela se torna incômoda no momento em que as pessoas podem interpretar mal, né? Só que eu acho que foi um momento bom, era a hora que eu queria falar sobre mim, e valeu dizer, porque como o livro diz no começo, um pedido de perdão a Deus ou um buquê de flores, né, aos homens. Creio que queria ser isso. E isso vem do coração, vem dessa sinceridade, né? Nesse falar sobre você, tem algumas referências que são mais fortes no teu trabalho, na tua pesquisa? Há referências em relação a autores, Sim, a não, tanto em termos de literatura ou até visual, né? Você comentou agora, inclusive, de cinema. Tudo isso te alimenta até que ponto, né? De buscar essas referências, você vai atrás delas, elas chegam até você. Como que é essa tua relação com o mundo, né, literário e visual? eu acho que, sim, a influência sobre... Eu acho que eu sou muito influenciável, né? Tem um texto que se chama Angústia da Influência, que acho... Eu não lembro o autor, se é o Harold... Não, nem vou citar a autoria, mas Angústia da Influência, né? Em que o autor coloca que o poeta, o artista, todos, eles se angustiam com essa influência porque ele precisa se libertar dela para ir avante. E eu sou muito influenciado, demais. Eu creio que muito forte em mim, primeiramente, foi a influência da música psicodélica, né? Principalmente ali do Pink Floyd, do Mutantes, né? Da banda Mutantes, e da primeira fase ali, daquela ironia com a Rita Lee, né? O Arnaldo Batista, e depois... um pouquinho depois, mas quase em consonância ali, muito forte, foi a influência da música de Mozart, que para mim, assim, parece que levava eu, assim, a outros patamares, né? Pareciam ondas, assim, aquela questão, assim, não sei explicar bem, mas o Mozart, ele teve bastante influência na minha poesia, na visão porque me parecia que tudo isso, Mutantes, essa música, a Tropicália, aquele movimento da Tropicália, né, o CD Construção do Chico Buarque, isso vinha assim em mim como se fosse uma possibilidade de alcançar outros espaços, alcançar assim, uma linguagem não terrena apenas, mas uma linguagem maior. Então, mais tarde, quando eu conheci o Walt Whitman, o poeta, eu acho que, claro que eu sou assim, eu acho que a minha influência é muito forte mesmo, o Machado de Assis, que me trouxe muita realização nessa área, mas a influência mais forte seria o Fernando Pessoa mesmo. Eu sou apaixonado por Fernando Pessoa, no Brasil pelo Manuel Bandeira, e só que o Walt Whitman ele trouxe uma outra possibilidade, a possibilidade cósmica de unção da matéria, do nosso corpo com a terra, do nosso corpo com o nosso irmão, né? Num sentido não sentido religioso, num sentido cósmico. E acho que a poesia do Walt Whitman me levou, o Walt Whitman, né, me levou para outro patamar de poesia. O patamar da liberdade, do verso, a liberdade expressional, de você poder falar o que quisesse
na poesia sem medo de ser julgado, embora houvesse julgamento, né? Mas sem medo. E acho que o cinema sempre, né? Principalmente porque eu escrevo também peças teatrais, né? Gosto de trabalhar com a dramaturgia e acho que a dramaturgia para mim, embora eu lesse muito Shakespeare e estudei um tanto, né, as questões do Brecht, a tragédia antiga, né, a tragédia da Grécia, mas o cinema teve muita influência sobre mim, porque eu era cinéfilo, eu era apaixonado. Hoje sou um pouco mais largado. E aquele clima mais Hitchcock, esses filmes, como eu já citei, A Liberdade é Azul, filmes que têm essa característica mais interpretativa, mais poética. Eu agora fugiu da memória citar mais, mas Hitchcock, o Kubrick, né? Maravilhoso. Então, isso tudo juntou. A minha poesia vem da arte. Acho que ela vem da arte. Quando você escreve, por exemplo, você citou música, né? Você acaba, geralmente, você escreve ouvindo música, seja clássica, seja um rock psicodélico, progressivo, te alimenta, tá ouvindo música e produzindo ao mesmo tempo, ou para você isso não é compatível? Eu acho assim, depende do que... Eu ouço música e escrevo, mas assim, eu tenho bastante fascinação pela noite, pela rua, pelo sereno. Então, eu acho que os momentos que eu escrevo melhor, ou pelo menos que eu já escrevi, mas volto com aquela poesia, com a estética daquela poesia que eu rascunhei, bem mais definida, é quando eu saio no sereno, eu ando pela rua inquietamente e aquilo vai fluindo. Às vezes eu ponho um caderninho numa mesinha ali e fico andando. Lá e para cá, para fora de casa, para dentro de casa, e vou anotando. Tem alguns poemas que estão nesse estado, até hoje, né? E um livro como o Telúrio Canto, e como eu creio que levei assim, concebendo, mexendo, assim, até mais de 2 anos, não sei, nessa estruturação desse livro. E como eu te disse, Oscar, todo esse tempo, e parece que o trabalho ainda foi insuficiente, mas assim, ele tem que ter um respiro, né? Você sentar e escrever só na música ou só no silêncio, eu acho que é pouco. Ele tem que ter essa influência do ambiente, porque se ele pretende ser algo humano, algo que humano no sentido assim, algo que conglomera, cósmico, que adjunge, ele tem que ter essa sensação, porque nós somos homens, o que a gente escreve, o que a gente pinta, o que a gente faz é pelos sentidos, né? Então, sim, envolver os sentidos nessa poesia eu quis, creio. Agora, os teus projetos, pensando aí neste ano, né, que de certa maneira ainda está no começo, trabalhar você tem livros já prontos, você tem material guardado, mais ou menos organizado, como que é esse teu processo de criação? Ali que eu falei que eu acho que eu sou ansioso, Oscar, porque eu não consigo guardar demais. Eu posso demorar para produzir, para terminar, para dizer está pronto, mas eu não sei se vem assim, porque editorialmente eu hoje em dia eu nem busco, né? Já busquei, mas hoje em dia eu nem busco. Acho que a minha poesia talvez não seja uma poesia que editorialmente vendável, né? Não, então acho que um pouquinho a introdução do Telúrio Canto até trabalha isso, né? Então eu acabo assim produzindo e lançando, né? E eu acho que a web, um dia eu escrevi uma frase assim, acho que talvez para me consolar, mas eu escrevi uma frase assim que o futuro será lido na web, não nos livros. Mas assim, isso talvez cause uma interpretação de que eu tenho alguma crítica ou alguma coisa à web ou alguma crítica à questão do papel. Mas não é nesse sentido que eu disse, né, aquilo.
O que eu quis dizer é que a gente tem uma nova possibilidade de leitura, né? A gente tem uma nova possibilidade de visualizar. Eu, provavelmente, quem sabe, né, futuramente, mas no momento eu não tenho condições de ir a algum museu ou a algum lugar desse gênero, e por questão financeira mesmo, para ver as obras de Van Gogh, ou para ver a Cezanne, ou para ver quem for, né? Eu não tenho. Então, a possibilidade que eu tenho são os livros e a mais próxima é a internet. Então, eu considero muito esse veículo como um veículo de informações úteis, bem como inúteis, e a minha poesia acho que é totalmente cabível se eu lanço, por exemplo, o Telúrio Canto, a Cosmoprofecia, vários livros que eu lancei na internet como e-books livres, eles têm essa intenção de alcançar um público, né? E a minha ansiedade não deixa eu segurar demais. Eu termino, eu publico, eu sou louco para ver aquilo pronto. E foi para lá, porque eu não tenho essa preocupação de guardar para ganhar dinheiro, mesmo porque eu acho que a minha poesia não seria não teria esse rótulo, né? Não sei se eu consegui responder sua pergunta, Não, Oscar. conseguiu. Aí eu vou te perguntar em relação a isso, o próprio título, né? O Telúrio Canto. A ideia, esse título, ele surgiu logo no comecinho do projeto de juntar esses poemas, ou depois você leu vários deles e deu esse título? Ou qual que foi o caminho? Então, Oscar, eu acho que eu consigo formular esse processo da criação de um livro de duas formas. Uma seria, por exemplo, fragmentos do silêncio, que é uma reunião de fragmentos que foram surgindo, de ideias assim, e que foram reunidos lá dentro. E que não só lá dentro estão, alguns eram frases, né? Mas o telúrio, o canto, como outros, eles vêm de um projeto. Porque quando eu iniciei esse projeto, eu considero um projeto, né, do Livro das Pretensões, que eu fiz um blog, em que a pretensão era rever-me como escritor, voltar a escrever, e dali começava a surgir o Telúrio Canto. Assim como agora, até na pergunta anterior que você fez, eu tenho um material que eu estou desenvolvendo que se chama Revolta contra a Sociedade, que também acho que esse vai demorar um pouquinho, né? Mas é que eu vou bem lento com ele. Mas, assim, ele vem de uma ideia geral. Então, os poemas, eles parecem que assumem um ethos cheio de partos diferentes, né? Cheio de sensações que acabam explodindo ali, né? Mas ele acaba seguindo uma rotulação. Então, não é incomum eu começar o livro pelo título, igual o Revolta contra a Sociedade, porque esse título, ele exemplifica ele significa o meu sentimento em relação àquilo. E eu acho que é como a gente vê nos autores que a gente estuda, como o Machado de Assis, como o Manuel Bandeira, como o Drummond, né, que eles vêm trazendo eles vêm formulando assim cada ponto, cada obra que eles fazem é uma fase diferente. A gente tem essas fases. E o Telúrio, ele nasceu como esperança e com uma vontade de demonstrar um sentimento, de rever um sentimento dentro de mim, principalmente porque eu estava trabalhando assim com a política e era uma situação complicada para mim, e eu queria me rever enquanto ser humano. E telúrio, que é esse adjetivo que eu criei, esse neologismo que eu criei a partir, existe o elemento químico telúrio, com I, e existe o telos, né, que é a terra, né, na mitologia, essa questão toda, e eu queria cantar um canto da terra, um canto whitmaniano, um canto próximo à filosofia até do caeiro, próximo ao coração dos homens. Então, achei que era um canto da terra, que era um canto que dispensava uma outra dimensão para se realizar como ética, como moral. Mas entre homens, entre nós.
E esse é um grande desafio, né? Justamente, não só o escrever, mas também para quem que a gente está escrevendo, né? E quem vai ler esse trabalho, né? Isso, Oscar. Aí que tá. Quem vai ler esse trabalho, eu acho que é, é a maior dificuldade. Por isso, eu quando penso na minha poesia, eu dispenso o leitor. Eu crio plateias assim, como se elas ouvissem a minha voz. Dali que vem essa poesia do Telúrio, e a maioria das minhas poesias, elas são como discursos. Eu imagino-as como discursos que eu proferisse a grande. Até quando você vê o filme Dogville, acho que é, né, daquele rapaz que vai refletindo, eu sou um pouco esquecido de nomes, né? Mas ele imagina plateias para a filosofia dele, e da mesma forma eu imagino as plateias que eu não tenho, escutando o que eu estou falando. E essas plateias, às vezes, para mim, elas são as árvores, as pedras, a terra, o céu, as estrelas. Muitas poesias eu tenho olhando assim, imaginando depois, lá além daquelas estrelas que eu estou vendo, como se lá tivesse uma plateia me ouvindo. Eu preciso disso para escrever, dessa necessidade de uma plateia me ouvindo. E dali que vem esse tom também confessional de algumas das minhas poesias, esse discurso como se eu quisesse conglomerar tudo, que todos nós tivéssemos uma mesma ocasião, um mesmo sentido, um mesmo destino, uma mesma estrutura, né? Só que aí eu acho que eu perco um pouquinho o meu leitor. Por isso eu acho que eu acabo esquecendo que existe alguém que possa ler aquilo e que aquilo pode, se tiver diferente, poderia atrair leitores, poderia atrair vendagem, né? Eu sou totalmente avesso a isso. Agora, quem está nos ouvindo e quiser conhecer o teu trabalho, André, você podia deixar então teus contatos, né, para as pessoas poderem continuar esse bate-papo e conhecer aquilo que você faz, é possível? Oscar, olha, eu criei uma página bem interessante onde tem bastante da minha obra por demanda mesmo, para obras que eu editei, são até bonitas, eu acho que são bonitas, editei capa, editei miolo, se você colocar eu acho que poderia falar assim no Google, né, que é um mecanismo de pesquisa bastante, né, utilizado. Se você digitar diálogo poético com André Boniatti, vai ter essa página. Essa página tem o meu contato, essa página tem minhas obras, ela leva aos projetos, né? Eu tenho traduções das minhas poesias para o inglês, né? E ali eu acho que vai ter bastante coisas, cara, para a pessoa conhecer, ler, daí no Recanto das Letras eu disponibilizo muita coisa minha. A minha pretensão, eu acho que não é uma pretensão, acho que eu nasci com essa necessidade de arte e a linguagem é a minha arte. Eu espero que as pessoas que lerem gostem dessa minha arte. Eu acho que a minha maior decepção seria que ela não fosse coisa alguma. Eu, como pessoa, não me importo muito comigo, não me importo com marcas, com roupas. Eu me importo com a minha poesia. Espero que aqueles que lerem gostem da minha poesia, mas assim, não só gostem, que isso tenha algum significado para elas. Isso que é a dimensão da arte, ela fazer, mudar, transformar. Eu espero que transforme. Sem dúvida. Então tivemos o prazer de conversar hoje aqui em nosso programa Perfil com o André Buniati. André, muito obrigado pela conversa e sucesso nessa trajetória, né, pelo mundo das letras. Um grande abraço, tá bom? Abração, Oscar. Tchau. Tchau.